Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos começando aqui a nossa sexta de estudos, como temos feito todas as sextas-feiras. E para estar conosco hoje aqui, o nosso irmão Marcos Cruz Machado, nosso companheiro aqui do Divino Mestre de muitos anos atrás, e que depois, pelas contingências da vida, né, Marcos, mudou-se para Belo Horizonte e está trabalhando hoje em Belo Horizonte. O Marcos, ele trabalha hoje no Grupo Espírita de Fraternidade Albino Teixeira, na cidade de Belo Horizonte. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, viu, Manel? A gente, de antemão, já agradece o convite e nos possibilita estar com vocês, ainda que virtualmente, né, revendo aí amigos muito queridos, né, desse tempo que nós trabalhamos juntos aí nesta casa com muito carinho. Tá bom, muito bom, Marcos. Um prazer muito grande estarmos aqui juntos, você trazendo isso tudo para nós, matando a saudade aqui. Vamos Com fazer certeza. a nossa prece, né, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Como sempre fazemos, agradecemos ao nosso Deus, Pai, nosso Criador, agradecemos a Jesus, o nosso mestre e irmão, nosso amigo fraterno, e aos bons amigos espirituais que nos permitem oportunidades iguais a essa, de aprendizado, de reflexão, para que nós possamos trabalhar em nós mesmos numa conduta melhor, num equilíbrio melhor na nossa vida. O nosso agradecimento a tanta ajuda, recebemos muito mais do que merecemos. Que na noite de hoje, através do estudo do Marcos, ele possa trazer mais informações para que nós aprendamos e possamos com isso e cada vez aumentando a nossa fé em Deus, em Jesus, no mundo espiritual, que é isso que nos fortifica intimamente, para que também possamos lembrar do nosso mundo, do nosso país, da nossa cidade e principalmente da nossa família. Que nossas vibrações, nossos pensamentos sejam de muita paz, de muito equilíbrio, de muito discernimento e de muito evangelho para todos os nossos irmãos em humanidade. Em nome de Jesus, estamos iniciando a nossa reunião dessa noite. Que assim seja. Então o Marcos, ele vai falar para nós hoje de um tema muito importante, né? Ele vai falar para nós hoje como os espíritos influenciam as nossas vidas. E Marcos é muito mais do que a gente imagina, né, Marcos? Então eu sei que você vai trazer isso tudo para nós hoje. Tá bom? Tá joia. Nós vamos rogar a espiritualidade que a gente sabe que é responsável pelo esse trabalho que acontece nas sextas-feiras na Casa Divino Mestre, para que nos possa amparar, nos intuir, né? E a gente sabe que o trabalho já está planejado no plano espiritual, então a gente se coloca de forma muito dócil às intuições dos nossos amigos espirituais, para que a gente possa ser um instrumento mais fiel possível, trazer as informações que eles já planejaram no mundo espiritual, certo? Que Jesus nos abençoe a todos. Como o Manel falou, o tema que nós vamos falar é esse aí, como os espíritos influenciam em nossas vidas, né? Para iniciar as nossas reflexões, eu vou colocar a carta que Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, ele vai fazer um alerta para os Hebreus, que é um alerta que serve para nós até hoje, né? E ele faz o seguinte, assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, observem, ele está falando numa grande nuvem de testemunhas, ele não está falando numa grande multidão de testemunhas, né? Ele está se referindo à ambientação do mundo espiritual, né? E ele continua, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E ele conclui o seguinte, que nós devemos deixar o embaraço. Que embaraço que é esse que ele está falando? É quando nós temos aquele embaraço de qual caminho seguir, né? Então ele está falando que deixa esse embaraço, escolha o caminho certo, né, que é o caminho que está proposto para nós, e vamos esquecer o pecado, que é aquilo que é contra a lei de Deus, né? Então, está lá na questão do 630, né, do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, o bem é tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós não estamos observando o que está acontecendo, nós estamos criando o mal.
Então, ele está nos alertando com relação a isso, que nós devemos deixar esse embaraço e correr a carreira que está proposta por nós. E que carreira que é essa? É o Evangelho de Jesus, né? Então, seguindo em frente, no Livro dos Espíritos, na questão 87, ele fala sobre a presença dos Espíritos. Então, assim, não ocupam os Espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço. Eles não estão só em determinado lugar, eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte. Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Eles estão tanto... nós sabemos que o mundo espiritual ele é determinado pela vibração de cada espírito, né, de acordo com aquilo que a pessoa, que aquele espírito pensa e de acordo com o que aquele age. Então, isso vai determinar o seu padrão vibracional e, consequentemente, o lugar determinado dele, né? E ele continua, né? Os espíritos continuam falando para Kardec: tendes muito deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem perceberdes. Então, como o Zé Raul Teixeira fala numa palestra dele, ele referindo-se a esse negócio de cartomante, que quando você vai na cartomante ou outro lugar, com o devido respeito, né, a gente tem um profundo respeito com isso, as pessoas falam assim: eu estou vendo um espírito do seu lado. E aí o Zé Raul Teixeira ele fala assim: isso não é novidade nenhuma, porque todos nós vamos ter pelo menos 2 espíritos, o nosso anjo de guarda e um obsessor, um desafeto, né? Então, nós vamos ter pelo menos esses 2 do nosso lado. Então, tendes muito dedo de contínuo ao vosso lado, observando e sobre vós atuando sem o perceberes, ou seja, tanto para o caminho do bem como para o caminho do mal, né? Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Ora, lá na questão primeira do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta nem quem, nem o que. É que é Deus, né, de forma extremamente indefinida. E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos analisar da seguinte forma: nós temos a nossa inteligência, ela está restrita no nosso cérebro. Quando a inteligência, né, ela determina que eu devo pegar determinada coisa, a inteligência vai lá e pega, o cérebro vai lá e pega? Não. Ele dá comando e um auxiliar, que é o nosso braço, vai lá e pega. Certo? Assim somos Deus conosco. Nós somos os seus instrumentos. Por isso que nós estamos uns vivendo em sociedade, né? E ele vai nos ajudar, vai nos usar para que possa fazer que a sua presença, a sua ajuda, a sua presença esteja entre nós, né? Por isso que ele fala que os Espíritos falam que ele se serve para a execução de seus desígnios providenciais, né? Portanto, nós estamos entendendo que também tem os Espíritos bons que estão do nosso lado, né? Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Evidentemente, aquele espírito, por exemplo, que já está num planeta como o nosso, de provas e expiações, se ele quiser se dirigir a um planeta que está no estado de inferioridade, né, que é um primitivo, por exemplo, ele pode ir. Agora, ele que está aqui no provas e expiações, ele quer ir por regeneração, ele não pode. Por que ele vai no primitivo e não vai de regeneração? Porque o primitivo ele já passou por aquela fase. O regeneração ainda não passou. Por quê? Porque ele ainda não tem o passaporte para isso, que é a evolução moral, né? Certo? Então, por isso que ele fica adstrito dentro de uma faixa, mas ele não fica num determinado local. Dentro daquela faixa, ele tem total liberdade de movimentação. A influência dos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 459, então Kardec vai fazer aquela clássica pergunta, né? E os espíritos respondem que os espíritos influem em nosso pensamento e atos muito mais do que imaginamos, né? E influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, nós temos que raciocinar um pouco sobre essa resposta, né? Porque dois questionamentos vão vir para nós. Primeiro, como fica Deus nessa história? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Eles estão em todos os lugares no nosso entorno. E eles estão sempre ali nos influenciando, né? E eles estão nos observando. Então, como fica Deus nessa história? A gente sabe que Deus é que faz a justa justiça através dos seus desígnios, né? Uma outra pergunta que vem fala assim: mas é a minha vontade de fazer ou de não fazer determinada coisa? Como é que fica nisso? Porque os Espíritos falam que de ordinário é eles que nos dirigem. Aí a coisa começa a
nos levar a algumas reflexões mais profundas. Portanto, como fica o nosso livre-arbítrio? Né? É a capacidade de auto-arbitrar, de auto-juizar aquilo que eu devo, aquilo que eu não devo fazer. Então, na questão 551, nós vamos ver lá a participação divina nessa história. Né? Como é que faz isso? Então, Deus não permite que um homem mau, com auxílio de um mau espírito, ele seja dedicado a fazer mal ao seu próximo. Simplesmente não permite. Né? Então, vem aquela clássica pergunta, então, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunha, eles estão no nosso entorno, eles estão nos observando, e eles, de ordinário, muitas vezes influem na nossa vida ao ponto de nos dirigir. Então, se Deus não permite, quem que permite isso? Quem que permite? Então, a nossa permissão. A questão 474 fala assim, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. A nossa fraqueza, muitas vezes, é aquele desejo material, né? Ou alguma deficiência que nós temos. Então, por exemplo, naquele livro Libertação, o Gúbio mais o André Luiz, eles vão descer uma furna mais, no estágio inferior, um pouco mais acentuado, para poder interceder a pedido de uma mãe, né, e do próprio Gúbio, porque esse espírito ele estava influenciando um espírito de uma outra vida, tinha sido filha do Gúbio, e é o que é o Gregório. E ele vai dar uma aula de obsessão. Ele vai falar o seguinte, que no processo obsessivo eles não colocam nada na cabeça de ninguém, eles trabalham em cima das nossas deficiências. Então, por sua fraqueza, qual a fraqueza, por exemplo? Um vício que nós temos, por exemplo, o tóxico, né, a sexualidade desvirtuada, por exemplo, a bebida, o alcoolismo, e por aí fora vai. Né? Maledicência. Tem gente que adora falar da vida dos outros, né? E assim, dessa forma, ele está desejando. Né? O Zé Raul Teixeira, ele fala a respeito, tem um dito popular que diz o seguinte, me diga com quem tu andas, eu te direi quem és. E o Zé Raul Teixeira fala que esse dito ele é equivocado, porque o correto é assim, me diga o que tu pensas, eu te direi com quem tu andas. Exatamente por causa disso. Né? Porque nós vamos ver um pouco mais à frente, nós é que determinamos o magnetismo das nossas correntes mentais. Né? Então, a sua fraqueza como desejá-la. A nossa permissão está no Livro dos Espíritos, na questão 467. Continua. O homem pode eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal. Você pode. Porque existe o livre-arbítrio. Porque se não fosse assim, nós seríamos robôs. Se nós não tivéssemos a capacidade de livre-arbitrar, nós seríamos robôs. Né? O computador que é assim, eu bato nele aqui, ele só dá aquele comando que eu determino. Que ele não fala, ele não faz. Né? Porque ele é uma máquina. E nós não somos máquinas. Nós temos a capacidade, que é a razão. E a razão nada mais é do que a inteligência com raciocínio. O que é o raciocínio? É a capacidade de ter pensamento continuado. Né? Então, isso faz com que a gente tenha vontade. Né? Então, você pode se deixar eximir-se dessa influência. Você pode cortar essa influência. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam. Então, nós vamos, mais à frente, nós vamos ver lá o magnetismo da nossa corrente mental e nós vamos entender como é que nós chamamos esses espíritos, né? Ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem, né? Aqueles que ficam pensando determinadas coisas, né? Coisas que não são convenientes que nós pensamos, e isso que determina o nosso padrão vibracional mais baixo, e a gente entra na sintonia com eles. Então, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente também. Já na Gênesis, no capítulo 14, no item 46, a nossa permissão, né, o Kardec vai falar uma coisa interessantíssima. Ele fala assim, como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorrente sempre de uma imperfeição moral que dá ascendência a um espírito mau. Olha que comparação belíssima que ele faz. Né? Então, se nós estamos com o nosso corpo deficiência de alguma vitamina, ou de alguma coisa, né, nós estamos com as portas abertas a receber a influência exteriores que são vinhas através das doenças, né, do desequilíbrio físico.
das bactérias, dos vírus, como está acontecendo agora, né? Então, essas influências exteriores, a obsessão vai ser a mesma coisa. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: o barco, o navio, ele sai do Rio de Janeiro para ir para a Europa, ele vai navegando no mar. Em momentos ele vai ter um mar de almirante, tranquilo, mas tem momentos que ele vai ter um mar de recruta, né? Certo? E quando que ele afunda? Ele só vai afundar se a água que está no entorno dele, que faz com que dê suporte para ele navegar, entrar dentro dele e afundar. Então, nós somos assim. Na nossa jornada, nós só vamos afundar, simbolicamente falando, se as dificuldades que estão no nosso entorno, se nós deixarmos que ela entre dentro de nós e começar a trabalhar internamente. Né? Uma causa física opõe-se a uma força física. Então, se você tem uma causa física, você vai tomar um antibiótico, por exemplo, uma inflamação. Né? Há uma causa moral, precisa contrapor uma força moral. Aí que está a grande dificuldade da nossa vida. Né? Porque Jesus, ele já deixou lá em Marcos, né, no capítulo 10, não sei se é versículo 34 ou 37, não me falha a memória agora, em que ele diz o seguinte: não julgueis que eu vim trazer a paz, vim trazer não a paz, mas a espada. E essa espada é exatamente quando a gente começa a estudar, assimilar e colocar em prática o Evangelho de Jesus, aí é uma luta terrível que a gente tem, porque é o Marcos velho que está morrendo para dar lugar para o Marcos novo, através das transformações. Né? Então, essa é a força moral. E essa força moral ela realmente é muito complicada. Ela tem uma certa dificuldade. Né? Então, para preservar das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para garantir contra a obsessão, tem-se que fortalecer a alma. E o fortalecimento da alma, um caminho que nós temos é a reforma íntima. Né? Só através da reforma íntima a gente consegue libertar dessa influência dos espíritos que ainda estão na inferioridade. A origem da causa, no Livro dos Espíritos, questão 122, 122A e 122B, nós vamos lê-la separadamente. Fala assim, a 122 está lá. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Se essa causa dos meus defeitos, ela estivesse dentro de mim, eu não teria escolha. Porque ela seria uma causa que vai independer da minha vontade. Mas essas causas que me arrastam, elas estão fora de mim. É como a água do navio, elas estão fora. Se a gente sabe navegar, nós navegamos com tranquilidade. É verdade que há momentos que nós vamos ter alguns empecilhos, algumas dificuldades a serem vencidas, mas nós não podemos deixar que essas dificuldades atrapalhem a nossa jornada. Então, elas estão independentes da nossa vontade, porque elas estão do lado de fora. Então, a causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude da sua livre vontade. Então, o livre-arbítrio, ele vai ter esse lado. Você pode escolher o lado do bem, mas também você pode escolher se deixar levar pelo desvirtuamento do caminho central, né, que é essa estrada comum a todos nós, que vai nos levar a perfeição intelecto e moral, conforme está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, que nós fomos criados à imagem como semelhança do Pai. Né? E ele continua, no 122A, as influências que sobre ele exercem, vêm dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele e dominá-lo. De que forma que eles vão nos dominando? Trabalhando nas nossas imperfeições. Então, o indivíduo, por exemplo, que tem o alcoolismo, ele vai encostar um espírito que tem a mesma tendência de alcoolismo. Né? E aqueles que trabalham na reunião mediúnica vai entender o que eu vou falar agora. Não adianta você botar um espírito que está vinculado ao alcoolismo ainda, não conseguiu se desvincular, né? Junto de uma pessoa que tem o hábito de beber e ir para casa dormir, se você colocar um que gosta de beber e ir para a rua criar casa. Porque tem que ter uma afinidade perfeita. Então, vai ter que, se ele gosta de deitar e beber e deitar e dormir, e não fazer as coisas, nem trabalhar, nem nada, ele vai ter que botar um espírito ali da mesma matriz, vamos dizer assim, que pensa igual, que gosta de beber e dormir. Tá certo? Aí é que ele passa a se ter o domínio sobre ele. Por isso que os espíritos falam, não, que de ordinário eles que nos dirigem.
a partir do momento que eles conseguem ter essa ascendência sobre nós. Né? Então, tal influência não se exerce sobre o espírito só em sua origem. Aonde começou o problema, não. Ele vai trazendo, levando aquilo ad eterno até o momento em que ele cortar efetivamente aquela sintonia, aquela afinidade. Né? Então, acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Então, você e vocês podem ter certeza do seguinte, que nesses 30 e tantos anos que a gente trabalha na reunião mediúnica, a gente vai aprendendo, cada reunião a gente aprende alguma coisa, né? E nós aprendemos o seguinte, que os próprios espíritos falam isso para nós, né? E a gente vê isso na prática. Os espíritos inteligentes, eles trabalham mais com obsessão simples, porque essa ninguém percebe, né? Os espíritos afeiçoam de preferência a certas pessoas como consequência da conformidade dos sentimentos, de acordo com os sentimentos. Então, você tem aqui um rádio. O rádio está recebendo diversas ondas de diversas rádios. Você vai ligar, você ligou, sintonizou. Se não gostou, é porque você não afinizou. Você vai lá, troca a estação, aí tocou uma música que você gosta, você sintonizou e afinizou. Então, é de preferência a certas pessoas em consequência da conformidade dos sentimentos. Então, aqueles que pensam positivo vai vincular-se a espíritos superiores, aquele que pensa de forma negativa aos espíritos ainda que estão na inferioridade. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se tais. A partir daí, nós é que estamos determinando o magnetismo das nossas correntes mentais através do nosso comportamento e a forma de pensar. Né? Portanto, nós vamos entender que tudo na vida é afinidade e comunhão sob as leis magnéticas que ele preside os fenômenos. Ou seja, não devemos esquecer que a mente permanece na base de todos os fenômenos de afetividade. Né? Mas como assim? Ora, almas ignorantes vão atrair criaturas ignorantes. Questão de sintonia e afinidade. Né? Da mesma forma que doentes afinizam os psicodoentes. Entretanto, né, aqueles virtuosos comungam com os virtuosos. Então, nós é que vamos determinar. Por isso que tem aquele ditado do Zé Raul Teixeira que nós falamos há pouco. Né? Que me diga o que tu pensa, eu te direi com quem tu andas. Né? Então, a afetividade, né, porque quando eu olho para determinada pessoa, eu simpatizo ou não com ela, né? Ou de onde vem a afeição que nos sentimos pelas pessoas, ou determinadas pessoas. Né? A afeição, então, nós vamos começar a entender isso, que vem de vidas passadas e de construir fortalecido nessa vida, porque por isso é que a gente vive dentro do mesmo seio familiar, no mesmo seio social, né? Porque a amizade, ela vai começar a crescer e se fazer presente porque ela é uma afeição recíproca entre dois entes ter boas relações. E como que a gente vai construir essas boas relações? Primeiro, pode ser através dos objetivos. Aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo, né, o mesmo fim, o mesmo propósito, aquela que está voltada para o mesmo objetivo, por exemplo, as pessoas que começaram a frequentar o Divino Mestre, passaram a ter o mesmo objetivo das pessoas e naquela convivência vai fazendo uns laços de amizade, né? Mas também pode ser por gosto, né? É quando você tem o mesmo prazer, a mesma satisfação, inclinação e a propensão, né? O discernimento, o critério, o feitio, a forma, o estilo da pessoa, o jeito dela ser, e por aí afora vai, né? Mas também nós vamos fazer a nossa amizade pela simpatia, né? O sentimento de atração moral, que duas pessoas sentem uma pela outra, tendência natural para uma determinada coisa. E com isso, dessa simpatia, a passar do tempo, né, isso vai se tornando uma coisa que nós chamamos de amor. Não o amor carnal, né, mas o amor que transcende a vida material. Né? É aquele amor em que você quer propiciar para as pessoas que você ama momentos de felicidade, de crescimento, né, etc, etc. Então, esse sentimento que induz a aproximar, a proteger ou a conservar a pessoa pela qual se sente afeição ou a atração. Né? E, a partir daí, infelizmente, a gente passa a ter uma certa parcialidade favorável. Né?
a gente passa a ver com mais afeição determinadas pessoas do que outras. Né? Não deveria ser assim, porque nós temos que trabalhar isso, né? Através da tolerância, da compreensão, saber que determinadas pessoas ainda têm suas limitações, etc, etc. Né? As raízes da afetividade, o Celeiro de Bênçãos, Joana de Anjos, ela vai falar o seguinte para nós: o problema da afetividade na Terra tem raízes profundas no passado espiritual de cada um. Né? Então, nós vamos, de acordo com aquilo que nós vamos, a estrutura moral que nós vamos construindo em vidas passadas, e vai determinando os nossos relacionamentos das vidas futuras. Então, como consequência natural de antigos comportamentos em relação aos inapreciáveis valores da vida. Então, quando nós não apreciamos bem os valores da vida, nós vamos fazer amizades e não são muito recomendáveis. E com isso nós vamos estabelecer um padrão vibracional mais baixo, nós vamos estar ligados a espíritos da mesma ordem, né? E eles vão nos influenciar de forma negativa. Continua na questão 386, quando fala assim: dois seres que se conhecem e se estimaram, encontrando-se em outra existência corporal, não se reconhecem. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. É aquela história que quando você conhece uma pessoa, fala assim: puxa vida, parece que eu te conheço há 400 anos. Parece que eu te conheço há anos, eu estou te conhecendo agora. Então, é por causa disso, são coisas de vidas passadas. Né? Tendo como causa íntima as ligações fundadas em sincera afeição, se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas. Então, você vai esbarrar na pessoa, vai acontecer uma coisa, vai derrubar, por exemplo, ela vem com um embrulho, você derruba, aí você abaixa, vai ajudar a catar o embrulho, as coisas que estão aí, de repente, dali nasce uma amizade. Né? Foi uma circunstância aparentemente fortuita, mas que nós sabemos que não é. Né? A espiritualidade trabalhou para que aquilo acontecesse. Né? Mas que, na realidade, resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Com relação a esse magnetismo, né, no Livro dos Espíritos, na questão 388, os Espíritos falam o seguinte para Kardec: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto dessa ciência que mais tarde compreendereis melhor. E ainda até hoje a gente ainda tem alguma coisa, muita coisa a aprender sobre esse magnetismo. Né? Não nos domínios da mediunidade, no capítulo 5, André Luiz, ele vai falar para nós sobre esse magnetismo. Né? Então, assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando as unidades atômicas, o campo da mente oferece largas oportunidades ao estudo de suas combinações. Ele está fazendo uma comparação da nossa mente com a química da matéria densa. Que comparação que essa ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação, né? Eu tive uma certa dificuldade de entender isso da primeira vez que eu li, eu tive que ler umas 10, 20 vezes, sei lá quantas vezes, até eu entender o que ele estava querendo fazer. Ele está fazendo uma comparação dos nossos sentimentos com a tabela periódica. Né? Então, assim como possuímos na Terra valiosas observações alusivas à química da matéria densa, relacionando as unidades atômicas, e a tabela periódica ela vai exatamente separar os elementos através do seu peso, né? E esse peso ele é determinado pela quantidade de elétron que tem em volta do núcleo. Né? Assim, por exemplo, o hidrogênio é o mais simples, que tem um elétron só. Né? É o peso atômico. Certo? Ele vai comparar isso com o campo da nossa mente. Né? Mas o que ele está querendo dizer com isso? Vamos tentar entender um pouquinho. Então, ele está falando isso aqui com relação à tabela periódica. Está aí a tabela periódica. Que foi o horror, né, das pessoas que estudaram aí no tempo do científico. Né? Então, nós vamos pegar dois elementos, o oxigênio, tá certo? E o hidrogênio. Nós vamos pegar isso para a gente trabalhar, para a gente entender o que André Luiz está querendo falar com isso para nós. Ele fala o seguinte: se você pegar duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são dois gases, né, e se você trabalhar num processo específico e juntar essas duas moléculas, tá certo? Ela vai se tornar na água. Então, portanto, você está fazendo o quê? Você está adensando a substância.
O que era um gás passa a ser um líquido, que é H2O. Tá certo? Pois, muito bem. Se você fizer o contrário, se você for separar as moléculas da água, né, e isso é através da eletrólise que se faz, parece que é um choque que dá, né, um processo específico que faz, você vai separar as duas moléculas. Então, você vai pegar, lá vai ter um oxigênio e 2 hidrogênio. Nesse processo inverso, o que nós estamos fazendo? Nós estamos sutilizando a matéria. O que era um líquido passa a ser gás. E ele continua falando para nós. Pensamentos de crueldade, revolta, tristeza, amor, compreensão, esperança ou alegria têm natureza diferenciada com características de peso próprio. Aí é que a coisa, é aí que nós vamos começar a entender o que ele está querendo dizer para nós. E cada um vai determinar o seu peso, vai determinar os nossos sentimentos. E ele continua e concluindo, ele fala assim, adensando ou sutilizando a alma, além de lhe definir as qualidades magnéticas. Vamos seguir no nosso raciocínio. Você recebe uma agressão verbal, por exemplo, certo? Aí você não tem a capacidade ainda de perdoar, de entender, de ter tolerância, entender. Aquele nosso amigo está falando assim, está sendo infeliz porque ninguém soube, ninguém o ensinou, né? E como ninguém o ensinou, ele tem dificuldade de entender essas determinadas coisas, é assim que ele se comporta, né? Então, você não entende isso, né? Então, o que vai acontecer contigo? Você vai para casa, levar aquela mágoa, vai levar para a cama, vai ficar ruminando, no dia seguinte aquela mágoa se torna em raiva, você leva para a cama, no dia seguinte você vai acordar, aquilo é um ódio. O que você fez? Você adensou os seus sentimentos. Né? Mas em contrapartida, se você passa a usar a razão, por que você passa a usar a razão? Porque você está frequentando os estudos do Divino Mestre, né? E você está começando a entender o que Jesus fala para nós, amar ao próximo, né? Amar os vossos inimigos, né? Como a si mesmo, etc, etc. Nós vamos começar a colocar um pouquinho de sentimento na nossa postura, na nossa forma de pensar. Aí você passa, então, a seguinte, aquela agressão, você passa a entender aquela agressão que o indivíduo ainda não ensinou, que ele é limitado, né? Você pensando que você tem que ter tolerância para que as pessoas possam ter tolerância com os nossos erros também, então nós temos a capacidade de perdoar. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou indo para o amor, então eu estou sutilizando os meus sentimentos. Eu estou trabalhando para que os sentimentos meus sejam os mais leves, os mais suaves possível. Né? Como disse, acho que foi Shakespeare que falou, não sei se foi Shakespeare ou Leonardo, acho que foi Shakespeare que fala que sentir o ódio das pessoas é a mesma coisa que você tomar o veneno esperando que ela morra. E o veneno está fazendo mal para nós mesmos. Né? Até a gente entender isso, para a gente ter a capacidade de perdoar e entender as dificuldades alheias, leva algum tempo, infelizmente. Né? Então, as ligações, no Livro dos Espíritos, questão 485, fala o seguinte, assim, não é exclusivamente moral a afeição que os espíritos voltam a certas pessoas. Porque existem as afeições materiais, carnais. Né? A verdadeira afeição nada tem de carnal, mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz por afeição. Ele faz muitas vezes por desejos carnais. E ele pensa que é afeição, que é amor, muitas vezes não é. Então, a estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência de paixões humanas, paixões de vidas passadas. Você está ligado a ela ali, mas não é por amor, é por paixões passadas de vidas humanas. É aquela história, você conviveu com ela, tem até uma piadinha que fala isso, né? Puxa, a vida chega São Pedro fala, meu filho, e aí, como é que foi sua vida? Ah, graças a Deus passou o tempo que eu venci meu tempo, eu tolerei aquela criatura durante muito tempo, graças a Deus tolerei bem, não sei o que e tal. Aí o São Pedro vira para o meu filho, você aprendeu a tolerar, agora você vai voltar a viver com ela para você aprender a amar. Né? Então, as paixões humanas, muitas vezes as pessoas voltam a reencarnar no mesmo casal, na mesma seio familiar, exatamente para dar continuidade a esse processo de aprendizado. Né? A base do processo é mais ou menos assim, ó, você tem a sintonia e você tem a afinidade, é aquilo que eu falei, do rádio. Né? A sintonia é um sentido figurado de acordo, mútuo, harmonia, reciprocidade.
sintonizou naquela rádio, você está recebendo as informações e o som dela lá, vamos dizer assim. A afinidade é quando você ligou, você gostou, você se afinizou. Se você não gostou, você não se afinizou, você vai trocar. Então, é semelhança, consciência de gosto ou de sentimento. Você tem o mesmo propósito, a pessoa tem o mesmo propósito, você sintonizou, você se afinizou, e aí vai nascer a amizade, vai nascer o bom relacionamento. Né? Tá certo? Então, simbolicamente, é assim, mais ou menos alguma coisa assim. Você vai estabelecer sua aura pessoal, né, seu padrão vibracional, de acordo com aquilo que nós pensamos. E, em função disso, nós vamos lançar no fluido cósmico universal o nosso pensamento, e ele funciona como se fosse uma grande internet. Ele vai andando até um determinado ponto, onde ele vai achar pensamentos de mesma ordem, emitidos por cabeças encarnadas ou desencarnadas, em questão de afinidade, ele vai ou não se afinizar. Sintonizar, ele vai ou não se afinizar. Nesse caso aqui que nós estamos falando, né, ele recebe lá e ele não se afiniza. Ele recebeu o pensamento de outras pessoas, ele não se afiniza. E ele continua pensando da jeito que mesmo sempre pensou, e vai continuar agindo do jeito que ele sempre agiu. O que acontece com isso? Né? O que acontece é que isso pode ser tanto para o lado positivo como para o lado negativo. Você estabeleceu que em determinada hora você vai assistir futebol, porque você gosta de futebol. Mas depois do futebol você vai estudar. Aí vai acontecer o seguinte, um jogo lá que foi adiado, vai passar depois daquele jogo que você já viu. Aí você fala assim, hoje eu não vou estudar, não. Bobagem, eu vou assistir o futebol. Né? É assim que a obsessão simples, ela se faz presente, você não percebe. E quando você vê, você já escorregou. Né? E muitas vezes você já está pensando de forma errada, vem um espírito que vem te intuindo, uma coisa você não aceita, não, isso é bobagem, não vai dar certo, tal, você larga para lá e continua vivendo do mesmo jeito que você sempre viveu, pensando do jeito que você sempre pensou. Ou seja, ela pode ser tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Né? Quando você se afiniza, é que você cria lá a sua aura, a sua psicosfera, né, de acordo com aquilo que nós pensamos, né, de acordo com aquilo que nós agimos. O que vai acontecer? Você está emitindo seus pensamentos, eles vão sintonizar, vai cair no fluido cósmico universal, ele vai se propagar, né, vai chegar num ponto que ele vai se afinizar com pensamentos diferentes, né, e você vai ser influenciado por ele e falar assim, puxa vida, eu realmente estou equivocado. Né? Eu acho que eu estou no caminho errado. Então, o que vai fazer? Você vai mudar a sua forma de pensar e a sua forma de agir, e a partir dali a sua onda mental vai ser diferente. Pode ser igualmente tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Né? Então, em nossos sentidos, como é que isso funciona? O estímulo divide-se em 3 propriedades básicas. Né? Primeira, a percepção e a sensibilidade. Você chega no seu serviço amanhã e estão 2 pessoas discutindo. Você chega perto da primeira e fala assim, meu irmão, discute não, que isso aí não vai levar a lugar nenhum, isso aí não é construtivo. Ele simplesmente vai virar para você e falar assim, não se intromete, que isso não é assunto seu. Beleza. Aí você vai no outro, fala, seu fulano, discute não, larga esse bobagem, o calor da emoção não é legal, não é produtivo. Ele olha para você e fala, você sabe que você está com a razão, Marcos, eu não vou discutir não. Então, essa pressão, essa sensibilidade, ela muda de pessoa para pessoa. Aí, no outro dia seguinte, você chega lá, aquela pessoa que tinha te respondido mal, aquele colega, ele vira para você, Marcos, eles não pedem desculpa hoje, né? Eles falam assim, foi mal. Né? Marcos, ontem foi mal, não estava legal, tal. Não, beleza, está tudo bem, continua tudo a mesma coisa. Então, a sensibilidade é como nós interpretamos a informação dos estímulos captados pelos nossos sentidos. Então, você recebeu um estímulo, vai depender de como você vai trabalhar isso internamente. Né? Mas, para a gente trabalhar isso internamente, tem uma coisa que chama-se a avaliação. Então, você vai receber aquilo, você vai trabalhar aquilo em frações de segundo, você vai fazer a avaliação. Né?
O que é a avaliação? A boa avaliação visa reduzir incertezas, a melhorar as efetividades das ações e a propiciar a tomada de decisões relevantes. Mas essa avaliação vai depender muito de como nós definimos os nossos sentidos, os nossos sentimentos. Vou dar um exemplo disso. Há pessoas que falam assim, eu te perdoei, mas não quero saber mais de você. É uma situação. Segunda situação, eu te perdoei, e você leva a sua vida, leva a minha, mas na hora que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. É uma segunda. E a terceira, meu amigo, eu não vou julgar, se foi um momento infeliz da sua parte, continua a mesma coisa, né? A gente sabe, tem tantos momentos bons no nosso relacionamento, você falhou uma vez, né? Você estava num momento ruim, eu te entendo isso, então continua a mesma coisa, na hora que você precisar de mim, eu estou rindo, nossa amizade está em... Ou seja, isso é que vai determinar como que eu vou me sensibilizar com aquele estímulo que eu recebo, né? O estímulo externo. A partir daí, eu recebi aquilo, eu fiz essa avaliação de acordo, e essa avaliação é que vai determinar a minha expressão ou a minha reação. E, portanto, a reação ela é um comportamento de um ser vivo manifestado em presença de um estímulo. Então, você recebeu o estímulo, né? Você está em um trânsito, o indivíduo vai te dar uma fechada, você quer parar o carro, quer brigar. Por quê? Porque o seu sentimento é aquele, você ainda está precisando trabalhar o seu sentimento. Então, a sua reação foi negativa. O que aconteceu com você? Você baixou o seu padrão vibracional. Em contrapartida, o reverso da moeda. Você recebeu uma fechada. Você olha para o indivíduo e fala assim, lá, deixa ele entrar. Coitado, esse ainda não aprendeu a solidariedade, não aprendeu fraternidade, não aprendeu gentileza, não aprendeu nada, lá para lá, vai ter um momento dele de aprender. Então, você trabalhou, a sua expressão foi totalmente diferente, e você, então, fez o quê? Você aumentou o seu padrão vibracional. Né? Então, o comportamento do seu vídeo, mas a presença de um estímulo, vai depender muito de como nós trabalhamos esses nossos sentimentos. E para nos ajudar a trabalhar esses nossos sentimentos, é de fundamental importância que a gente estude, a gente entenda, a gente internalize e depois a gente passe a viver a mensagem imperecível do Evangelho de Jesus. É de fundamental importância isso, porque ela vai nos ajudar a trabalhar os nossos sentimentos. Né? Consequentemente, nossa reação com palavras ou atitudes será baseada nas reações emocionais resultantes da forma como nós integramos o estímulo. Como nós internalizamos isso e trabalhamos lá dentro. Aí que vai vir a nossa reação, e vai depender muito de como nós trabalhamos esses três caminhos aqui internamente. Tá certo? Portanto, Paulo em Efésios, né, mais um conselho de Paulo, capítulo 4, né, da quarta carta aos Efésios, no versículo 29, ele fala assim, não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Isso é de fundamental importância, porque se nós agirmos assim, nós estamos mostrando que nós estamos evoluindo. Porque o nosso propósito não é criticar, é edificar. E quando a gente fala em crítica, eu estou querendo dizer, não é nesse jargão comum que ela tem na nossa língua portuguesa, que é criticar, censurar, não é isso. A crítica que eu falo é a da avaliação. Você fazer uma avaliação, como foi mostrado observando aquele caminho ali, né? Você recebe estímulo, internaliza, trabalha, avalia, depois você vai dar a reação. Né? Nós só vamos procurar dar a nossa reação naquilo que possa ser edificante para a pessoa envolvida. O Sati Sai Baba, não sei se vocês lembram dele, né, daquele médium indiano, ele falava uma coisa interessante, que eu gosto muito dessa frase dele, ele fala assim, se conhece as pessoas não pela ação, mas pela reação. Porque a ação é assim, você pode trabalhar, a reação não, ela é automática, ela é instintiva e automática.
A ação, assim, se você tem um chefe que é meio complicado, tem dia que está com a cabeça para a nuvem, tem dia que está para os pés, e você fica pensando como é que você vai abordá-lo, porque na sexta-feira que vem vai ter um feriado e você quer emendar o fim de semana, então você fica bolando em casa como é que você vai conversar com ele. Se estiver para baixo, eu falo assim, se estiver para cima, eu abordo assim. Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos planejando a nossa ação. Para nós nos conhecermos, como diz Sai Baba, nós temos que prestar atenção nas nossas reações. Então, você está lá com o dedão do pé, um corativo, ele está inchado, aí você senta lá com chinelo no ônibus, aí vem um indivíduo lá dentro do ônibus, lotação, pisa no seu pé, nossa, você faz cara feia, né? Você, às vezes, até se segura porque você não tem intimidade com as pessoas. Alguns nem se seguram, né? Falam mesmo aquelas coisas que tem que falar. Mas se for dentro de casa isso, você derruba a casa. Porque a gente tem liberdade. Por isso que o Neio Lúcio, lá naquele Jesus no Lar, ele fala lá que o lar é a primeira escola e o primeiro tempo das almas. Porque é dentro do lar que a gente prepara a pessoa para viver a vida comum na sociedade. Então é por isso que a gente tem que dar as primeiras noções de religiosidade, mas também de sociedade, de fraternidade, né? Fazer a nossa parte. O Livro dos Espíritos, questão 479. Ele fala o seguinte: a prece é em tudo um poderoso auxílio. E é verdade. Porque fazendo aquilo que Jesus falou para nós, entrar em nosso quarto e fazer a nossa prece, né, em oculto fazer a prece, é quando eu volto a fazer aquele trabalho de introspecção, eu volto para dentro de mim mesmo e eu vou falar aquelas coisas com a pureza dos meus sentimentos, do meu coração. Né? Então, a prece é em tudo um poderoso auxílio, porque quando você está diante de uma dificuldade, né, tem um ditado chinês que fala o seguinte, que ante uma dificuldade, a primeira solução que aparece é a mais errada. Por quê? Porque ela vem pela nossa reação e não pela ação. Então, quando você para e conta até 10, você começa a trabalhar a sua ação e raciocinar. Então, a gente toma as decisões mais acertadamente, ou com menos erro. E nesse momento, quando a gente faz esse trabalho para pensar até 10, se nós pudermos fazer uma prece, ela vai nos auxiliar muito, porque nós vamos subir o nosso padrão vibracional, e em subindo o nosso padrão vibracional, nós vamos estar ligados aos espíritos de mais luz. Porque é necessário que a gente tenha uma ligação com eles para que eles possam nos ajudar. Então, por exemplo, a luz está aqui acesa. A energia é gerada aqui na luz? Não. É gerada lá na usina. E para a luz chegar até aqui, nós temos que ter uma ligação. Senão a lâmpada aqui não vai florescer. É a mesma forma com os nossos amigos espirituais. Nós temos que estarmos ligados a eles para que eles possam, através dessa ligação, nos intuir, nos amparar e nos direcionar. Por isso é que o Kardec fala lá, os espíritos falam para Kardec, que ordinário é eles que os dirigem. Eles vão nos dirigir para o caminho correto. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande nas nossas decisões. Muita calma, né? Mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. É verdade. É verdade. Está lá na parábola das 10 virgens. Né? O que são as virgens? Aquelas que adoram, aquelas pessoas que simbolicamente adoram um Deus único. Então, Jesus está falando naquela parábola para nós, monoteístas. Não basta você ter a lâmpada que ilumina o seu caminho e o óleo reserva, ou seja, você tem o conhecimento e tem a prática. São as prudentes. As tolas são aquelas que têm a candeia, está ali iluminando, mas não tem o óleo reserva. Então, dá um pouquinho do seu óleo para não, mas o óleo que eu tenho dá mal para mim, ou seja, ninguém faz a luz para ninguém, você tem que buscar. Então, quando elas voltam para praticar, né, aquilo que eles aprenderam, o tempo já passou. E a festa fechou. É exatamente esse momento que nós estamos passando. Né? Quando chega meia-noite, vai terminar um período e vai começar outro período. Então, só terão aqueles acesso, o passaporte àqueles que realmente sabem e praticam aquilo que sabem. Então, não adianta você só saber, você tem que praticar. Né? Deus assiste os que obram, não os que limitam a pedir. Por isso, Joana de Anjos fala para nós que a oração
o trabalho honesto é uma forma de oração. Né? É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Como está lá na lâmpada da parábola das 10 virgens, ninguém faz a luz de ninguém, gente. Cada um é que constrói a sua vida. Cada um é que vai, através das suas obras, construir a sua caminhada. Ninguém faz nada por ninguém. Pode te ajudar, está do seu lado ali. Né? Pode estar do seu lado caminhando, por exemplo, está lá. Jesus fala lá, meu fardo minha junta, né? Como chama aquilo lá? Meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é o jugo? O jugo é exatamente aquela canga de boi. Por que ele fala que é suave? Suave porque se ele está conosco, nós estamos com o jugo junto com ele está andando conosco na mesma direção, na mesma velocidade e diminuindo o peso da nossa carga. Então, por isso que é necessário que a gente busque a sintonia desses nossos amigos espirituais, através de um processo de trabalho íntimo, né? A nossa vontade está lá no Livro dos Espíritos, questão 475. Sempre é possível, quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que com a vontade firme o queira. Né? Aquela pessoa que quer parar de fumar, se ela não parar de fumar de súbito, falar assim, a partir de agora eu não fumo mais, lutar para não fumar, ele não vai parar. Eu vou diminuir, amanhã eu fumo 10, 15 cigarros, depois eu fumo, daqui uns tempos eu fumo 10, ele não vai parar nunca. Porque está faltando a vontade firme. Né? E assim são todas as nossas dificuldades e os nossos vícios. Todos, absolutamente todos. Né? E como reflexão final, eu deixo assim, está lá em Coríntios, né? Primeira carta a Coríntios, que Paulo escreve, no capítulo 10, no versículo 23, ele vai falar assim, todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas edificam. Então, nós temos que ter isso presente na nossa vida. Né? E a doutrina espírita nos dá um norte disso. Porque ela nos mostra o caminho e o que devemos para continuar nesse caminho, para aquilo que nós podemos e que nós devemos fazer. Né? E, finalmente, eu queria deixar a minha mensagem para vocês. Né? Talvez nós não vamos encontrar mais, né, esse ano. Eu queria deixar essa mensagem aí, que o Natal, né, que é a data tão especial, seja um marco de continuidade, do amor, da alegria, da fraternidade e da paz que Jesus nos ensinou. São os votos da minha pessoa e da minha família para todos vocês. Certo? Muito obrigado a todos. Né? Passar a palavra para o Manel. Eu não vi o chat, mas se tiver algum comentário, alguma pergunta, né, nós podemos aí, a partir de agora, responder, né, Manel? Muito obrigado. O microfone está desligado, Manel. O microfone está desligado. Hoje eu te falei no início que a gente não pode ficar idoso, que a gente sempre esquece alguma coisa. Eu sei que algumas pessoas de Divino Mestre estão falando assim, aconteceu comigo, está acontecendo com o Manel também. Sempre acontece mesmo, né? A gente esquece de ligar alguma coisa. Mas eu estava te falando no início que às vezes as pessoas não têm trazido perguntas, né? E hoje não trouxeram. Acredito que quem nos acompanhou conseguiu entender perfeitamente. Pelo fato que você disse no meio do estudo, que quando as pessoas cometem um engano, não pedem mais desculpa. Falam, foi mal. Né? Então, fazendo um paralelo, foi sempre que o seu estudo foi bom, né? Foi bom, ou seja, foi ótimo, não nos esclareceu, né? Então, com isso, eu acredito que as pessoas que acompanharam conseguiram o raciocínio direitinho. Acima de tudo, você trouxe muitos gráficos também, muitos exemplos gráficos, né? Com aqueles raciocínios que nos ajudaram muito a compreender, viu, Marco? A gente te agradece muito, porque esse tema ele é muito importante para nós, porque ele se faz presente para nós muito mais do que a gente imagina, né? Essa influenciação, essa troca. É o nosso dia a dia, né, Manel? 24 horas por dia, né?
É E com certeza, se verdade. o pessoal não fez pergunta no site, é porque todo mundo já está sabendo. O Divino Mestre está ensinando bem o pessoal. Mas sempre quando a gente tem um estudo é um alerta para nós, né? Com É um certeza. estudo, faz a gente relembrar isso e vai cada vez mais solidificando dentro da gente esses princípios para a gente trabalhar neles, né? Isso é muito Com importante, certeza. né? Eu As te pessoas agradeço de estão coração, colocando aqui, viu? tá? Eu te agradeço de coração a oportunidade de trabalho. A gente tem que trabalhar mesmo, porque não há outro caminho, né? Nossa dívida é grande. Verdade. Temos que E a resgatá-la. gente trabalhando, a gente está aprendendo mais e mais, Com né? Isso é certeza. importante Com também. certeza. Essas importantes a gente tem que agradecer muito a Deus, nosso Pai, né? Com certeza. Marcos, você desejou para a gente um Feliz Natal, a família do Cedinho. Nós também desejamos para você, para sua família também, né? Para os nossos irmãos do Grupo Espírita Fraternidade Albino Teixeira, que você trabalha nesse entrelaçamento, que a gente possa ter um ano 2021 com mais dinamismo, com mais entusiasmo e com melhoria sobre tudo isso que está acontecendo no nosso planeta. Vai depender das nossas vibrações aí, estarmos doando, né, para vibrarmos para os nossos irmãos em humanidade, né? Muito obrigado pela sua presença, que possamos estar juntos de outra vez. E a gente agradece a Jesus, o nosso mestre, por essa noite, por essa oportunidade, por esse esclarecimento todo que recebemos hoje. Que Jesus nos abençoe, fortifique as nossas famílias, que tenhamos um bom final de semana, uma boa semana, mas acima de tudo, que tenhamos a compreensão de tudo o que está acontecendo conosco e com a humanidade, faz parte do nosso processo evolutivo e precisamos, com esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, termos uma fé mais robusta, uma fé mais de maior confiança, para vencermos a nós mesmos e vencermos ao mundo. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Meus irmãos, boa noite então. Boa noite ao Marcos. Que nós Boa possamos noite. estar aqui na próxima sexta, se Deus quiser. Né, Um Marcos? bom fim de semana de muita paz para todos. Tá bom. Um abração para todo mundo. Até sexta que vem, se Deus quiser. Deus quiser. Até mais.